Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Lendas Incríveis, o lugar onde a realidade e o mistério se encontram. Aqui, exploramos os fatos mais surpreendentes e as lendas mais incríveis de todos os tempos e lugares. Quer descobrir mitos antigos, histórias misteriosas e segredos guardados pela história? No canal Fatos e Lendas Incríveis, você vai se surpreender com cada episódio. Não perca uma única descoberta. Inscreva-se agora e ative as notificações para embarcar com a gente nessa jornada fascinante pelo desconhecido. Capítulo 1 – Introdução a Aleister Crowley. Hoje vamos explorar a vida de um dos mais controversos e fascinantes ocultistas do século XX, Aleister Crowley. Seu nome evoca tanto temor quanto admiração, e sua influência no ocultismo moderno é inegável. Prepare-se para descobrir a vida desse homem, suas crenças e o legado que deixou para o mundo. Nascimento e infância. Aleister Crowley nasceu em 12 de outubro de 1875, em Leamington Spa, Inglaterra, em uma família de classe alta. Seu pai, Edward Crowley, era um pregador evangélico e sua mãe, em um ambiente de estrita moralidade religiosa, criava Aleister em um lar profundamente religioso. Relação com os pais. A relação com seu pai era complexa. Edward morreu quando Aleister tinha apenas 11 anos, o que o deixou sob a influência dominadora de sua mãe, que o chamava de besta. Uma referência ao livro de Apocalipse. Essa tensão familiar o marcou profundamente. Educação e formação. Crowley foi enviado para a escola de Westcott House e mais tarde para a Universidade de Cambridge, onde começou a explorar sua identidade e crenças fora da influência familiar. Experiências religiosas. Sua educação religiosa o levou a questionar a fé que lhe foi imposta. Em sua adolescência começou a explorar o ocultismo, intrigado pela ideia de realidades além do que era ensinado na religião convencional. Primeiras experiências com o ocultismo. Crowley se interessou por textos esotéricos e ocultistas, e essa busca se intensificou quando ele começou a praticar meditação e rituais mágicos, buscando a verdade além da religião convencional. Exploração do ocultismo. Em sua juventude, Crowley se juntou à Ordem Hermética da Golden Dawn, uma sociedade secreta que ensinava práticas mágicas. Através dessa experiência, ele começou a se desviar das tradições religiosas de sua infância. Identidade e filosofia. Através da Golden Dawn, Crowley começou a desenvolver suas próprias ideias sobre magia e espiritualidade, o que o levaria a buscar uma compreensão mais profunda de si mesmo e do universo. A busca por sua verdadeira vontade se tornaria uma constante em sua vida. Transição para o próximo capítulo. À medida que Crowley se aprofundava no ocultismo, ele se tornava cada vez mais uma figura polarizadora. No próximo capítulo vamos explorar seu envolvimento com a Golden Dawn, suas experiências dentro da ordem e como isso moldou suas crenças e práticas mágicas. Conclusão do capítulo 1. Crowley, desde sua infância, foi um produto de seu ambiente, mas ao mesmo tempo, um rebelde em busca de sua própria verdade. Sua jornada apenas começava. Fique conosco enquanto mergulhamos mais fundo na vida deste enigmático ocultista. Até o próximo capítulo, galerinha, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever, curtir e deixe no comentário. Qual a sua primeira impressão sobre Aleister Crowley? Você acha que ele foi um gênio ou um charlatão? Capítulo 2 – Primeiros passos no ocultismo. Ao longo da juventude, Aleister Crowley já apresentava um fascínio pelo desconhecido. Sua curiosidade natural o levou a explorar o esoterismo,
a alquimia e o tarote. Aos 20 anos, ele se desvia completamente das tradições religiosas familiares e mergulha de cabeça no estudo das ciências ocultas. Essa busca culmina em sua entrada na Ordem Hermética da Aurora Dourada, ou Golden Dawn, em 1898. Uma das mais respeitadas sociedades ocultistas da época. A Golden Dawn foi uma sociedade esotérica fundada em 1888, que combinava elementos do misticismo egípcio, da cabala judaica e de tradições herméticas. Seus membros tinham acesso a um conhecimento arcano que incluía astrologia, magia ritual e invocação de forças espirituais. A ordem atraía intelectuais, poetas e artistas interessados em explorar uma espiritualidade profunda e alternativa, como o famoso poeta William Butler Yeats. Para Crowley, a Golden Dawn era a oportunidade perfeita para aprofundar seus estudos e expandir suas práticas ocultistas. Ele foi iniciado sob o nome de Frater Perdurabo, que significa, irei perseverar até o fim. Esse nome representava sua determinação e desejo de desvendar os segredos do universo. Ao longo dos anos, ele se dedicou aos rituais da ordem e rapidamente avançou nos graus iniciáticos, absorvendo os ensinamentos da organização. No entanto, sua personalidade provocativa e seu espírito rebelde logo o colocaram em conflito com outros membros da Golden Dawn. Ele era considerado arrogante e se envolveu em disputas com figuras influentes dentro da ordem, incluindo Samuel Liddell MacGregor Mathers, um dos fundadores. Crowley desafiava os limites e questionava a autoridade, o que gerou tensões e uma divisão interna. Um dos momentos mais marcantes desses conflitos foi quando ele tentou, sem sucesso, assumir o controle da Golden Dawn em Londres, levando a uma disputa com o poeta William Butler Yeats. Esses conflitos acabaram levando Crowley a deixar a Golden Dawn, mas também reforçaram sua determinação de buscar um caminho independente. Ao sair da ordem, ele carregava consigo o conhecimento aprendido e uma nova ambição: criar seu próprio sistema de magia baseado em sua visão única do ocultismo. Objetivo deste capítulo. Este capítulo mostra como a Golden Dawn foi essencial para o desenvolvimento inicial de Crowley e o impacto que os conflitos internos tiveram em sua trajetória. As experiências na ordem despertaram seu desejo por autonomia e fortaleceram sua crença de que era capaz de criar sua própria filosofia, que mais tarde viria a ser conhecida como Telema. Capítulo 3 – As viagens e a criação do Livro da Lei. Em sua busca incessante pelo conhecimento espiritual, Crowley viajou para diversos locais que considerava de importância mística e esotérica. Em 1904, ele e sua esposa Rose Edith Kelly viajaram ao Egito, onde suas experiências alcançaram um ponto de transformação radical. Durante a viagem, Crowley e Rose visitaram a Grande Pirâmide de Gizé, onde realizaram um ritual de invocação. Logo depois, Rose começou a relatar que um espírito estava tentando se comunicar com eles. Crowley inicialmente ignorou, achando que era uma invenção de sua esposa. No entanto, Rose persistiu, alegando que o espírito era Horus, o deus egípcio da guerra e do céu. Intrigado, Crowley levou Rose ao Museu do Cairo, desafiando-a a identificar a deidade. Sem nenhum conhecimento prévio, Rose surpreendentemente indicou a Estela da Revelação, uma peça que representa a deusa Nut e o deus Ra-Horkut, uma forma de Horus. Para Crowley, esse foi um sinal poderoso de que Rose realmente estava em contato com uma força espiritual. Ao retornar ao hotel, Crowley afirma ter ouvido uma voz sobrenatural que se identificava como Aivas, o mensageiro de Orpa-Ar-Kraa.
o deus do silêncio e uma manifestação de Horus. Nos 3 dias seguintes, Crowley se sentou e escreveu sob a orientação dessa entidade. Esse texto, conhecido como o Livro da Lei, continha os princípios da filosofia que ele denominou Telema. O Livro da Lei afirmava que a humanidade estava entrando em uma nova era espiritual, chamada o Aeon de Horus, onde os indivíduos deveriam buscar e seguir sua verdadeira vontade, ou seja, seu propósito mais profundo e autêntico. O mandamento, faze o que tu queres, há de ser o todo da lei, passou a ser o princípio central de Telema, que buscava a liberdade individual e a expressão da verdadeira essência de cada um. Objetivo deste capítulo. Este capítulo visa mostrar a profundidade espiritual e o impacto transformador do Livro da Lei na vida de Crowley. A experiência no Egito e a revelação de Aivas foram marcos essenciais para a criação de Telema e a autoproclamação de Crowley como profeta. Capítulo 4. A filosofia de Telema. Após as experiências místicas no Egito e a criação do Livro da Lei, Aleister Crowley deu início ao desenvolvimento de uma filosofia que revolucionaria o ocultismo moderno, Telema. Esse sistema filosófico e espiritual se baseava em um princípio central: faze o que tu queres, há de ser o todo da lei, que incentivava cada indivíduo a buscar sua verdadeira vontade e viver em harmonia com ela. Para Crowley, Telema era uma jornada de autodescoberta e autenticidade. Telema propõe que cada ser humano possui uma verdadeira vontade, um propósito profundo, quase como um destino pessoal, que deve ser descoberto e seguido. Para Crowley, encontrar e viver de acordo com essa vontade era o caminho para a liberdade espiritual. A ideia é simples, mas desafiadora. A verdadeira vontade não é apenas um desejo pessoal, mas uma força alinhada com o universo, que exige autoconhecimento e disciplina. Além do famoso faze o que tu queres, o Livro da Lei também traz a frase amor é a lei, amor sob vontade. Esse segundo preceito reforça que para Crowley, a liberdade individual não deveria ser exercida de forma destrutiva ou egoísta, mas guiada pelo amor e pelo respeito à verdadeira essência de cada pessoa. Em Telema, o amor é visto como uma expressão divina, que só se torna completo quando alinhado com a verdadeira vontade. A filosofia de Telema também traz uma estrutura de divindades e arquétipos espirituais, baseada em deuses do Egito Antigo. As principais figuras incluem Nut, a deusa do céu e das possibilidades infinitas, Adit, a força oculta dentro de cada um, e Ra-Urkut, uma manifestação de Horus, símbolo da nova era. Esses deuses representam aspectos fundamentais da existência, o cosmos, o eu interior, e a força de vontade, e são reverenciados em práticas ritualísticas de Telema. Para Crowley, Telema não era apenas uma filosofia pessoal, mas uma revelação espiritual para uma nova era, o Aeon de Horus. Ele acreditava que o Aeon de Horus sucedia ao Aeon de Osíris, uma era de submissão e sacrifício. Neste novo Aeon, os indivíduos seriam livres para buscar seu próprio caminho, sem se submeterem a dogmas ou instituições rígidas. Telema é, portanto, um sistema revolucionário, que promete uma emancipação espiritual e intelectual. Para difundir a filosofia de Telema, Crowley fundou a Astrum Argento, e liderou a Ordo Templi Orientis, OTO, duas organizações esotéricas dedicadas à prática e ao ensino dos princípios de Telema. Esses grupos promoviam rituais, meditação e estudos teóricos, buscando transformar cada membro em um magus, uma pessoa que entendia e vivia de acordo com sua verdadeira vontade.
Telema tornou-se um caminho de vida para muitos, levando a filosofia de Crowley a ter um alcance duradouro e a influenciar ocultistas ao redor do mundo. Objetivo deste capítulo. Este capítulo mostra como Telema se estruturou como uma filosofia completa e profunda, destacando-se pela busca da verdadeira vontade e pela rejeição de restrições externas. Telema uniu os conceitos de liberdade individual, responsabilidade e amor, formando o legado espiritual de Crowley e inspirando ordens esotéricas e movimentos culturais. Capítulo 5. Controvérsias e escândalos. Com a criação de Telema e sua ascensão como figura central no ocultismo, Aleister Crowley logo chamou a atenção do público e da mídia. Sua personalidade desafiadora, seus escritos provocativos e seu estilo de vida libertino começaram a gerar controvérsia. Ele vivia intensamente suas crenças e não hesitava em desafiar os valores sociais e religiosos da época, tornando-se um alvo de críticas e especulações. Crowley era famoso por seu desdém pelas convenções religiosas, especialmente pelo cristianismo, que ele via como repressivo. Ele se referia a si mesmo como a besta, e assumia o número 666 como um símbolo de provocação contra os dogmas da Igreja. Essa imagem escandalosa rapidamente gerou indignação, e ele começou a ser chamado de o homem mais perverso do mundo. Outro ponto polêmico foi a Casa de Abasia de Telema, que Crowley fundou em 1920 na cidade de Cefalù, na Sicília. Lá, ele buscava criar uma comunidade onde seus seguidores pudessem viver livremente os princípios de Telema, longe das restrições sociais. No entanto, a comunidade logo ficou conhecida como um local de práticas extremas e ritualísticas. Os moradores praticavam rituais de invocação, experimentavam drogas e viviam um estilo de vida comunitário que incluía a liberdade sexual e práticas consideradas tabus. O estilo de vida na Abasia era, para muitos, chocante e transgressor, envolvendo elementos de magia sexual, invocações e consumo de substâncias psicotrópicas, que Crowley considerava ferramentas para expandir a consciência. Os rituais frequentemente testavam os limites da moralidade e provocaram escândalos que levaram a Abasia a ser apelidada de Templo de Satã pela imprensa europeia. Em 1923, um evento trágico trouxe ainda mais atenção negativa à Abasia. Um de seus seguidores, Raoul Loveday, morreu sob circunstâncias suspeitas, supostamente após consumir um líquido proibido como parte de um ritual. A viúva de Loveday acusou Crowley de ser responsável pela morte do marido e denunciou as práticas degeneradas da comunidade. Esse episódio atraiu a atenção da imprensa e das autoridades italianas, que acabaram por banir Crowley da Itália. Os escândalos não se limitavam a Cefalù. Ao longo de sua vida, Crowley enfrentou diversas acusações de comportamentos controversos, incluindo orgias ritualísticas, feitiçaria e práticas consideradas obscenas para a sociedade da época. Ele também usava substâncias como a cocaína e o ópio, não apenas em rituais mas também em sua vida cotidiana, desenvolvendo uma dependência grave. Embora acreditasse que essas substâncias o ajudavam a acessar estados místicos, seu vício acabou prejudicando sua saúde e reputação. Esses eventos e comportamentos reforçaram sua reputação controversa e, ao mesmo tempo, atraíram seguidores fascinados pelo estilo de vida e pelas práticas de Crowley. Embora fosse amplamente difamado, ele via essas críticas como evidência de que estava rompendo com os limites tradicionais e cumprindo seu papel de profeta de uma nova era, desafiando os tabus da sociedade. Objetivo deste capítulo:
Este capítulo destaca como os comportamentos provocativos e escandalosos de Crowley ajudaram a construir sua reputação de transgressor. Por meio de seus atos, ele desafiou a sociedade e criou um legado que para muitos representava a liberdade e a rebeldia, enquanto para outros simbolizava o perigo e o pecado. Capítulo 6. A influência de Crowley na cultura e no ocultismo. A influência de Aleister Crowley transcendeu sua época e ressoou em diversos campos, da magia e espiritualidade até a música, a literatura e a arte. Seu trabalho e sua filosofia de telema inspiraram movimentos ocultistas, subculturas e a contracultura dos anos 1960 e 70. Ao longo do tempo, ele se tornou uma figura que simboliza a rebeldia contra as convenções e a busca pela autenticidade. No campo do ocultismo, Crowley foi fundamental para a formação de várias ordens esotéricas. Sua organização, a AA, e sua liderança na Ordo Templi Orientis, OTO, trouxeram uma nova visão sobre a prática mágica. A filosofia de Telema tornou-se um sistema amplamente respeitado e influente no esoterismo moderno. A OTO, por exemplo, ainda existe hoje e pratica os ensinamentos de Crowley, atraindo milhares de adeptos ao redor do mundo. Além do ocultismo, Crowley exerceu uma influência enorme sobre a contracultura dos anos 1960 e 70. Artistas e músicos dessa época viram nele um símbolo de liberdade individual e de expressão criativa sem limites. A figura de Crowley foi particularmente relevante na música, onde seu impacto pode ser visto na famosa capa do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, que o retrata ao lado de outras influências da contracultura. O guitarrista Jimmy Page da banda Led Zeppelin é um exemplo de artista que admirava profundamente a obra de Crowley. Ele chegou a comprar a antiga residência de Crowley, Boleskine House, às margens do Lago Ness, na Escócia, e incorporou influências ocultistas em suas músicas e performances. Para Page, Crowley representava a possibilidade de explorar a espiritualidade de uma forma livre e profunda. Aleister Crowley também teve impacto no cinema e na literatura. Seus conceitos influenciaram filmes que exploram o oculto e temas esotéricos. Escritores como H.P. Lovecraft e Alan Moore reconheceram a influência do trabalho de Crowley em suas obras, incorporando elementos de ocultismo e mistério que caracterizam Telema. Crowley, embora polêmico, se tornou um ícone do imaginário ocultista, que explora o desconhecido e a liberdade de expressão. Na prática mágica moderna, a filosofia de Crowley e a magia telêmica também deixaram marcas indeléveis. Seus métodos e ensinamentos foram adotados e reinterpretados por vários autores e praticantes de magia contemporânea, ajudando a dar forma ao neopaganismo, à Wicca e a movimentos ocultistas como a Chaos Magic. Ele continua sendo um dos autores mais lidos no campo da magia e espiritualidade, atraindo novos leitores e praticantes interessados em explorar sua visão radical da liberdade individual e da descoberta espiritual. Embora seja uma figura controversa, a influência de Crowley se espalhou por diferentes áreas, tornando-o um ícone cultural. Suas ideias sobre a verdadeira vontade e a liberdade espiritual encontraram eco em subculturas e movimentos que desafiam as normas sociais. Crowley permanece uma fonte de inspiração para aqueles que buscam explorar o oculto e romper as barreiras do convencional, consolidando sua imagem como um dos maiores nomes do ocultismo moderno. Objetivo deste capítulo. Este capítulo apresenta Crowley como um ícone cultural e esotérico cuja influência permeou a música, a literatura, a arte e o ocultismo moderno.
explorando como suas ideias e sua imagem foram absorvidas pela cultura pop. A narrativa mostra Crowley como um símbolo de liberdade e uma referência para aqueles que desafiam as convenções sociais e espirituais. Capítulo 7. O legado de Aleister Crowley. Ao longo de sua vida, Aleister Crowley cultivou uma imagem polêmica, mas seu impacto na espiritualidade moderna, na cultura pop e no ocultismo é indiscutível. Mesmo após sua morte em 1947, suas ideias continuam a inspirar e desafiar novas gerações. O legado de Crowley é multifacetado, abrangendo desde práticas esotéricas até a exploração da liberdade individual e da autenticidade. O legado de Crowley pode ser observado na maneira como suas ideias sobre a verdadeira vontade e a individualidade influenciaram movimentos contemporâneos de autodescoberta e autoajuda. A busca pela autenticidade e pela expressão pessoal que ele defendia ecoa em muitos discursos modernos sobre liberdade e autoexploração. Além disso, conceitos de Crowley, como magia como um meio de transformação pessoal, são frequentemente reinterpretados em práticas esotéricas modernas. Os ensinamentos de Crowley também encontraram lugar em círculos acadêmicos, onde estudiosos do ocultismo o analisam sob diversas perspectivas, incluindo a psicologia, a história e a sociologia. Seus escritos são frequentemente objeto de estudo em disciplinas que exploram a interação entre a espiritualidade, a arte e a cultura. Essa análise crítica ajuda a desmistificar algumas das controvérsias em torno de sua figura, revelando um pensador que, apesar de suas excentricidades, buscava uma compreensão mais profunda da condição humana. Na música, a influência de Crowley continua a ser sentida, com artistas contemporâneos fazendo referência a ele em letras, videoclipes e performances. A imagem de Crowley, com sua estética esotérica, tornou-se um ícone na cultura pop, associada a temas de rebeldia e espiritualidade alternativa. Músicos e artistas continuam a utilizar seu simbolismo, reafirmando sua relevância na cultura moderna. Por fim, o legado de Crowley se estende à prática do ocultismo em si. Muitos grupos e indivíduos que seguem sua filosofia, como a OTO e a AA, continuam a praticar e disseminar seus ensinamentos. Cerimônias e rituais baseados em suas ideias são realizados em todo o mundo, mantendo vivo o espírito de Telema. A resiliência de suas ideias em tempos modernos atesta o poder de sua visão sobre a liberdade espiritual e a busca pela verdade pessoal. Em suma, Aleister Crowley não é apenas uma figura controversa da história do ocultismo. Ele é um símbolo da busca pela liberdade e pela autoexpressão. Seu legado continua a ressoar em diversas esferas, inspirando tanto admiradores quanto críticos a explorarem as fronteiras do espiritual e do humano. Crowley permanece para muitos uma fonte de inspiração, um enigma a ser desvendado, e um ícone do desconhecido que nos convida a questionar, explorar e, acima de tudo, a viver a nossa verdadeira vontade. Objetivo deste capítulo. Este capítulo finaliza a narrativa sobre Crowley, enfatizando seu impacto duradouro na cultura e no ocultismo moderno. Através de reflexões sobre sua influência, o legado de Crowley é mostrado como um convite à exploração pessoal, à autenticidade e à liberdade espiritual, reforçando a ideia de que seu pensamento ainda é relevante e inspirador na sociedade contemporânea. Conclusão: a complexidade de Aleister Crowley. À medida que encerramos nossa exploração da vida e legado de Aleister Crowley, é crucial reconhecer a complexidade dessa figura enigmática.
Ele foi um inovador, um pensador radical e, ao mesmo tempo, um personagem polêmico, cercado por controvérsias que moldaram sua imagem pública. Crowley não se conformou com as normas de sua época. Em vez disso, desafiou convenções e provocou debates sobre moralidade, espiritualidade e liberdade pessoal. Embora muitos o vejam como um vilão ou perverso, é importante lembrar que Crowley também foi um defensor da liberdade individual e da autoexploração. Sua filosofia de Telema, com o mantra "Faze o que tu queres", há de ser tudo da lei, não é apenas uma chamada para a libertinagem, mas um convite à busca do propósito pessoal e à realização do verdadeiro eu. Crowley nos instiga a questionar não apenas a sociedade ao nosso redor, mas também as normas que estabelecemos para nós mesmos. Seu legado se estende muito além do ocultismo. Crowley influenciou movimentos artísticos, a música contemporânea e até mesmo a filosofia da autoajuda. A relevância de suas ideias é sentida em comunidades que buscam explorar a espiritualidade fora das tradições estabelecidas. Crowley é um símbolo do espírito rebelde, da liberdade de pensamento e da coragem de viver de acordo com a própria verdadeira vontade. Em um mundo em constante mudança, onde novas ideias e práticas espirituais estão emergindo, a figura de Crowley continua a instigar discussões e debates. Ele nos lembra da importância de questionar, explorar e, acima de tudo, de sermos fiéis a nós mesmos. Crowley não é apenas uma figura do passado. Ele é um espelho que reflete as lutas e aspirações da humanidade em sua busca por significado. Portanto, ao olharmos para a vida de Aleister Crowley, somos convidados a ir além das superficialidades de sua notoriedade e a explorar a profundidade de suas contribuições. Que possamos aprender com suas lições de liberdade, autoexpressão e autenticidade, mesmo que elas venham envoltas em controvérsias e desafios. Crowley, em sua essência, representa a busca pela verdade, um desejo que todos nós compartilhamos, independentemente de nossa jornada espiritual. Objetivo da conclusão: esta conclusão reafirma a relevância de Aleister Crowley na sociedade moderna, sublinhando que, apesar das controvérsias, suas ideias e ensinamentos oferecem valiosas lições sobre liberdade, autenticidade e autoexploração. Ao encerrar a narrativa, a conclusão convida os espectadores a refletirem sobre suas próprias jornadas espirituais e a coragem de buscar a verdade dentro de si mesmos. Até mais, galerinha, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever, curtir e deixe no comentário. Qual a sua primeira impressão sobre Aleister Crowley? Você acha que ele foi um gênio ou um charlatão?